Boa tarde. Oi, Lúcia, já chegou. Esperar o pessoal entrar. Boa tarde. Olá. Oi, professora. Agora deu certo se você entrou. Deixa eu chamar. Ah, que bom! Professora. Tudo bom, Laiane? Você tá me ouvindo? Estou, graças a Deus, Ei, tá tudo em paz. ei, Laiane, pode deixar assim longe? Pode? Dá Tá para ótimo. ouvir? Dá, Tá. né? É porque O como eu tô som sentada, eu vou precisar mostrar isso aqui, ó. tá. Hoje vai dar certo, Lúcia. Olha a Lúcia perguntando. Professora Shane, boa tarde. Eita! Hoje Hoje tem vai que dar dar certo a certo. nossa live. Uh! Aí, você acha que aqui dá certo, Isso. Laiane? Dá, né? Porque daí eu preciso mostrar isso aqui, ó. Dá, não dá? Dá sim, dá pra ver. Eu levanto assim, né? É. É, eu acho Deixa que eu só dá, né? colocar. Vou colocar aqui o nome da live enquanto estão entrando. Beleza. Eita, entrando tanta gente. Tá, sim. Nossos alunos já estão aí acompanhando. Que bom. Tomara que goste. Ancila, que saudade. Olha aí as meninas com saudade. Ai, que linda! A tia Beirinha. Ô, saudade grande. Ai, deixa eu ver se eu- Eu tava numa outra live, acredita? Videoconferência lá. Era. É o mundo É, da. Agora estamos na era das lives, né? Todos conectados agora. ainda entramos nas bases um pouquinho. Tomar água. Ah, é gente demais entrando. A Até minhas, a- Marcinha. até Que minhas amigas saudade. do Rio estão entrando, sabia? Então, sim. Tá, Fernanda, Isso. Carlinho, professor da Meruoca. É? É, a galera tá animada. Tá, sim. Em casa vamos estudar, né? Assistir as lives, né, professora? Pois é, para estudar. Hoje tem que dar certo. Quer dizer, já deu, né? Já deu certo. Ô, sufoco ontem. Uf, Mas era o celular que estava legal, aí não estava dando foi, tava certo. não. Aí eu configurei no celular do meu marido, tá dando, deu certo. Até Vai a dar Google certo. Meet ontem, que eu tive que usar hoje, também não deu certo ontem, para Professoras fazer lindas. Obrigada. videoconferência. Professora A Ancila aula, vai falar sobre neurociência cognitiva. É nossa professora do Educ, não é isso, professora? Da isso. neuropedagogia. Olha, a Fran já entrou também, nossa aluna da neuro. Tem 13 pessoas, né? 13. 13. Eita. Esperar mais um minutinho aí, o Espera mais pessoal. um pouquinho, né? É para o pessoal E, entrar. para quem não me conhece, eu sou Laiane, do Educ. A gente já se conhece, né, professora? Já me ajuda muito, né, Laiane? Já. Os finais de semana de aula lá, torcendo para que isso passe e as nossas Passe aulas logo, né? presenciais voltem. Se Deus quiser. Também estamos morrendo de saudade. É, Tudo dá certo. vai dar tudo, se Deus quiser. Minha assistência aqui do meu lado. A Iane, Tá? a minha filha, tá. Ela, mamãe, eu vou assistir, por aqui do meu ladinho, quietinha. Eu pode ficar aqui do meu lado, pode. A Marciana falou: quero aprender muito hoje com essa linda. Aí vai aprender muito hoje com você, professora. Ai, ai, já fiquei encabulada. Então André, vamos, que né, professora? Se vamos, né? apresente
como nossa professora do EDUC, da neuropsicopedagogia, né? Certo. Psicóloga. Pronto, posso começar? Pode sim, à Vai esperar, vontade. já são mais de 4, né? Já. Já, então vamos lá. Pronto? Pessoal, boa tarde. Me chamo Ancila, né? Sou psicóloga, professora do EDUC, das turmas de neuro, tanto da parte institucional e clínica, né? Trabalho na Meruoca e também faço parte da equipe da PAI de Meruoca, né? E estou muito feliz, né, por estar aqui hoje fazendo essa live. Ontem não deu certo, né? Mas hoje estamos aqui, certo? Sim. E assim, A gente agradecer, né, ao... depois, sim. Oi, Pode falar. Laiane. A gente deseja depois visitar a PAI, né, de Meruoca. Vamos sim, vai ser um prazer. Vamos sim, Depois viu? que passar essa pandemia, aí a gente vai É, visitar, se quiser. podem ir Professor, sim, se Deus pode falar, quiser. professor. E assim, agradecer ao Educ, né, por ter me convidado a fazer essa live, né? Estou muito feliz. E assim, agradecer a todas as pessoas que estão nessa live. Espero assim que de alguma forma eu possa contribuir, né, para a formação de vocês, né? E estou muito feliz para as pessoas aí que estão entrando na live, né? A Certo? gente que agradece, professora. Espero corresponder às expectativas de vocês, tá certo? Ok? Sim. Pronto, assim, pessoal, essa live vai ser mais ou menos um bate-papo, né? Para a gente poder, eu vou procurar falar de uma maneira assim, informal, entre aspas, né? Mas numa linguagem mais acessível, para que a gente consiga colocar, né, a neurociência cognitiva na nossa prática, né? Até porque eu acredito que a grande maioria aí são professores, né, estudantes, né? Ah, tem algumas estagiárias minhas também que já entraram aí, que eu já vi, viu? Minhas amigas de Petrópolis, eu tô parecendo até merchandising, fazendo propaganda, né? Minhas Sim. amigas do Rio, da Não, Meruoca, a gente sempre quer aprender, né? minhas amigas de Petrópolis trabalham comigo há muito tempo no Rio de Janeiro, Meruoca, pessoal da parte de Sobral, né? Minhas Ó, alunas, ex-alunos de minha família, viu? E eu tô Simone muito feliz. com a gente. E a Simone, o pessoal do Edu, tudo então aí, tá Sim. certo? Então vamos lá. Para a gente poder entender um pouquinho como é que funciona essa questão da neurociência cognitiva, né? Na nossa atuação profissional, né? Tá, e assim, a neurociência cognitiva está na moda, certo? A neurociência cognitiva, pessoal, ela é o seguinte, ela vem de estudos voltados para as atividades cerebrais, né? E essas atividades cerebrais, o quanto elas influenciam no comportamento humano, né? Esse é o contexto da neurociência cognitiva, certo? E depois, como é que funciona isso? E ela envolve também o estudo do sistema nervoso central, as suas patologias, as suas funcionalidades. E esse sistema nervoso central, ele é como órgão estruturador das atividades do corpo humano, tanto de forma voluntária e quanto de forma involuntária, né? Eu vou ter que falar algumas coisas mais cientificamente, né? Porque a neurociência, como todos sabem, abrange vários outros tipos de ciências, né? E para a gente poder entender melhor o que vem a ser a neurociência cognitiva, né? Eu falei de um modo geral, eu preciso saber primeiro o que vem a ser a neurociência, certo? Pronto, a neurociência, ela é um recorte do estudo da biologia, né? Então, portanto, o estudo da biologia tem um recorte chamado neurociências, certo? Então, acho que dá para vocês verem aqui. Então, olha só, estão dando para vocês verem meu bonequinho? Dá sim? Agradecer à escola, viu? Lá de Meroca, o deputado Francisco Monte, o diretor Carlinho, que ele me emprestou, viu? Bora lá, Obrigada. pessoal. Então, quando eu falo em neurociência cognitiva, certo? Ela envolve o encéfalo, que é essa parte aqui, ó, de dentro do crânio. Tá dando para ver? Certo? Tá. É o encéfalo, essa parte aqui de dentro. Envolve a medula espinhal, né? Que é a continuação para ir lá para o encéfalo, certo? Que dá as informações. E envolve esses nervinhos aqui, ó. Certo? Ok? Então, quando eu falo de neurociência, envolve tudo isso aqui. Certo? E a neurociência cognitiva, ela envolve exatamente 3 fatores essenciais para o aprendizado, que é a memória, que é a atenção e que é o pensamento, né? E como é que tudo isso aí funciona, né? Como é que isso aí é ativado aqui dentro do cérebro, né? Para que a criança aprenda. Então, a neurociência cognitiva é uma área da neurociências, né? Que ela vai abordar esses 3 aspectos, que é a atenção, que é o pensamento, né? A atenção, pensamento e a memória, né? Então, o objetivo da neurociência cognitiva é exatamente esse. Eu vou entender como é que o aluno aprende e como é que nós
aprendemos, certo? E como é que isso aqui funciona aqui dentro do cérebro, dentro da cabeça da gente, certo? Então, toda vez que tiver a palavrinha neuro, né, isso envolve o quê? Envolve estudo de cérebro. Né? Nós temos várias neurociências, neurobiologia, neuroanatomia, né, neurociência molecular. Né? Por exemplo, a neurobiologia, ela vai estudar o quê? As partes biológicas do cérebro. A neurociência molecular, ela vai estudar o estudo das moléculas dentro do cérebro. Né? A neurofisiologia, a funcionalidade do cérebro. Certo? Então, esse aí é o nosso pontapé inicial. Ok? Pronto. Como nós estamos falando sobre aprendizado, nós vimos agora, né, que a neurociência cognitiva, ela envolve o estudo desses 3 aspectos: atenção, pensamento e memória. Né? Como é que o aluno aprende e como é que nós aprendemos. Dentro da neurociência cognitiva, ela vai nos ajudar também, né, a entendermos melhor o que atrapalha também, o que pode dificultar o aprendizado de um aluno. E um dos aspectos, a gente lida com isso no dia a dia constantemente, mas muitas das vezes não paramos para pensar, é a parte emocional. Né? A emoção atrapalha o aprendizado? Totalmente. A emoção está ligada à atenção, a emoção está ligada ao pensamento, certo? E o aprendizado está ligado a esses 3 fatores: a emoção, a aprendizagem e ao pensamento. Aí vocês podem me perguntar, como é que funciona isso na cabeça, né? Na cabeça lá do meu aluno? Como é que a gente percebe isso? Não é nem uma questão de se perceber, né? Essa questão quando a gente fala da questão da emoção, uma questão que leva à questão da afetividade, à questão relacional. E isso nós, professores, lidamos com isso constantemente, né? Levar em consideração a singularidade do aluno, a relação dele entre professor e aluno, né? Então, é só para a gente dar mais ou menos uma pincelada nisso aí, certo? Então, a gente vimos agora que o fator emocional influencia sim. Mas tem um fator emocional que nos influencia constantemente no nosso aprendizado, né? Desde a época escolar até a nossa atividade profissional, que é o estresse, certo? Então, o estresse é um estado emocional que perturba as pessoas até hoje. E esse estresse, a neurociência cognitiva nos ajuda a entender melhor quando a gente começa a falar, né, como é que acontece aqui dentro. Eu vou explicar isso já já. O que o estresse é, pessoal? O estresse, ele é um estado emocional, certo? Que ele precisa, antes dele ser instalado, ele precisa ser trabalhado. Né, com ações preventivas, ok? Então, primeiro passo. Mas aí vocês vão me perguntar, Ancila, como é que rola essa coisa aí de estresse? Como é que rola essa química de estresse aí dentro da cabeça da pessoa, dentro do indivíduo? Como é que rola isso? Bom, primeiro, o estresse é uma reação a um estímulo antigo que eu carrego, certo? Perdão, desculpa, certo? Então, o estresse, ele é uma reação a um estímulo antigo que eu carrego. Como é que é isso? Vamos tentar raciocinar comigo aí. Vamos lembrar da minha época do aprendizado lá na minha infância, né? Então vamos supor que lá na minha infância, por algum motivo, lá no meu aprendizado de estudo, era faz muito tempo que eu terminei o ensino fundamental e o ensino médio, né? Por algum momento, eu fui estressada. Mesmo que aquele professor não tivesse esse objetivo, mesmo que o pai ou a mãe não tivesse esse objetivo, mas eu fui estressada. Essa forma que eu interpretei. E o nosso cérebro, né? Ele tem uma memória cerebral. Certo? Eu vou falar sobre a memória já já. O nosso cérebro aqui, ó, nosso objeto de estudo, ele tem uma memória cerebral. E essa memória cerebral, voltada para o estresse, né, ele gera um mecanismo de defesa que é de fuga, né? Então há uma liberação química desfavorável, né? Há um desconforto, há uma fuga. Então toda vez que a pessoa lidar com uma situação dessa, ele vai ter o sentimento de fuga. Como é que funciona isso? Pronto. Essa criança cresceu, né? Ela vai crescer. Pronto. A Ancila cresceu hoje, ela é uma adulta, uma mulher. E toda vez que essa pessoa lida com situações parecidas com ela, essa lembrança dessa memória na infância retorna. Né? De que forma? Às vezes por uma fala impositiva, uma situação pressionadora. Né? Eu até costumo brincar no meu trabalho e falei assim, eu não funciono sob pressão, eu travo mesmo. Né? E nós sabemos que o nosso mundo de hoje trabalhar sob pressão. Então vem essa liberação, né, dessa substância, dessa química, substância química não, perdão, insatisfatória. Né? O que acontece? A memória trava. Certo? A memória trava. Não vem informações de jeito nenhum. Trava de todos os motivos. Certo? É como se fosse ir para o aprendizado. Né? Acho que vocês vão concordar comigo, não é assim, ambiente para que exista aprendizado, não é ambiente para que exista alguma forma de aprender, né? Esse tipo de liberação química que a pessoa
libera quando ela está estressada. Pelo contrário, essa liberação química dela vai funcionar de que forma? Ela vai ficar mais tensa, vai ter um olhar mais tensional, certo? É como se ela não recebesse uma substância chamada dopamina, né? Ou então acetilcolina, que são substâncias que estimulam a atenção e o foco, né? Até por uma questão relacional, nós, enquanto adultos, essa questão dessa liberação dessa substância, desse estresse que a gente foge como defesa dos seres humanos é até legal, né? Um mecanismo de defesa que a gente utiliza. Mas para a educação isso não funciona, certo? E um exemplo bem prático do estresse é o branco na hora da prova, né? O que vem ser o branco na hora da prova? A gente trava, a memória trava. Eu não consigo acessar. Você sabe, mas na hora da prova não sai nada, não? É o estresse, né? A pressão, então, né? Pressão, né? Então, olha só, eu não consigo acessar minhas memórias anteriores, né? Essas memórias anteriores, que memórias anteriores são essas? Aqueles conteúdos que eu estudei, na hora da prova, pá, deu branco, eu não consigo de jeito nenhum. Certo? Ok? Só botou uma coisa aqui que eu tô embaçadinha. Certo? Eu não consigo realmente acessar na hora da prova. Só ajeitar aqui. Peraí, pronto. Na hora da prova. Aí pronto, aí tem uma outra questão, né, voltada para a questão da memória, certo? Já eu volto nessa questão de estresse novamente. Entra pela questão da memória, né? Muitas pessoas perguntam assim, como é que se forma a memória, né? Como é que se dá, como é que é a formação da memória, certo? Pronto, pessoal, como é que funciona a memória? Tudo aquilo, né, que a gente guarda de informação que tem significado para a gente. Né? E como é que funciona isso? Né? E como é que funciona isso? Aí vocês vão me perguntar assim, Ancila, como é que eu sei que algo, tem algo de significativo pra gente, certo? Tudo que gera emoção, certo? Aquilo que eu guardo enquanto significado pra mim, que gerou emoção, ela vai funcionar como memória. Aí vocês vão me perguntar, mas você não disse anteriormente que a emoção atrapalha a questão do aprendizado? Certo? Pronto, mas quando essa questão da emoção for algo positiva, né? Em que sentido quando ela é algo positiva? Por exemplo, né? Às vezes um professor, quando ele traz estratégias novas para a gente, né? Quando ele traz estratégias novas para uma sala de aula, né? Essa emoção surge através de quê? De uma curiosidade, né? O aluno vai ficar curioso para saber, né? O que tem ali por trás daquela coisa que o professor trouxe. Não é assim que acontece? Né? Ele vai querer ficar curioso, o que o professor trouxe? Então, aquilo ali vai gerar o quê? Aprendizado para ele, né? Então, sempre vem pela emoção. Então, aquela informação que tem significado para mim vai ajudar na formação da minha memória. Esse é o primeiro passo. Mas, Ancila, e depois daí, né? O que eu faço? Né? Como é que funciona a questão da memória? Diga. Como é que a neurociência cognitiva pode ajudar no aprendizado? Pronto, vou já chegar aí. Né? Vou já chegar aí para a gente poder explicar isso melhor. Certo? Pronto, lembrando que, pessoal, antes de eu voltar um pouquinho, a nossa geração de hoje, a neurociência cognitiva nos ajuda muito nesse sentido, né? A nossa geração de hoje, ela fala o quê? Certo? Que a geração chamada X e Y, nós somos multitarefas, ou não é assim? Né? Nós fazemos de tudo e queremos fazer um pouco mais. Principalmente, né, sociedade, né, diante dessa sociedade que nós estamos hoje. Né? Acontece muito o seguinte, com algumas adolescentes principalmente. Você quer estar no meio da sociedade, acompanhar o ritmo da sociedade, né? Às vezes você posta uma coisa, você automaticamente quer saber quantas pessoas curtiram aquela sua postagem, quantas pessoas estão te seguindo, não é assim que funciona. Você fica naquela ansiedade muito grande, não é assim? E lembrando que o cérebro, ele não consegue, né, focar duas coisas ao mesmo tempo com qualidade, né? Ele pode até alternar a sua atenção, mas focar duas coisas com qualidade ao mesmo tempo, ele não consegue. É como se fosse... Eu sempre procuro assim... Como é que eu vou dizer? Eu sempre procuro assim, comparar a atenção com o holofote. Uma hora tá aqui, outra hora tá ali. Né? Mas não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo com como é que eu vou dizer? Com atenção. Certo? E isso gera-se o quê? Ansiedade, impulsividade, ou não é assim? Certo? E essa geração Y hoje que nós... E outra questão também, né, que atrapalha muito a questão voltada para o emocional, né, é a questão da fadiga, né, e a questão relacionada
a questão sistemática da criança não conseguir, o aluno conseguir nos dias de hoje, sistematizar o seu ensino, né? O seu estudo. Né? Por que hoje é mais difícil eu, enquanto até adulta mesmo, né? O adolescente, sistematizar seu estudo? Porque o apelo hoje é muito maior do que antes, não é verdade? Eu lembro que antigamente, né? Quando a gente ia para a sala de aula, a gente já sabia aquele professor que ia entrar na sala de aula. Eu, bam, bam, bam. Ele dizia, a gente fazia o quê? Eu anotava, não era assim que a gente fazia? Anotava as informações, eu colocava em prática minha memória auditiva, minha memória visual, não é assim? Certo? E depois eu estudava sobre aquilo ali. Isso era o cérebro antigo. E o cérebro atual hoje, como é que funciona? Né? O cérebro atual hoje, experimente, né? Eu já fiz isso com a minha filha, dê um tablet de uma criança de 3 a 4 anos de idade. Né? Mesmo que ela nunca tenha mexido num tablet, mas parece que, aparentemente, parece que é tão natural que ela sabe mexer. Porque ela aperta uma tecla, dessa tecla que ela apertou, né, o sensor lá na tela, vão gerar 5, 10, 15, 20 mil opções, não é assim que funciona? Não é? A mesma coisa que um jogo virtual. Ele dá gratificações imediatas para aquela criança, não é? Opa, passei de uma fase. Eu quero agora ganhar esse bichinho aqui. E assim vai. Não é? Muda de cores. E essa gratificação imediata gera um nível de ansiedade muito grande. Tanto em adolescentes, como crianças, como adultos. Mas vamos voltar para a escola do ensino regular. A prova, a gratificação dela é imediata? Não. Né? Tem que esperar o professor corrigir, levar para casa, trazer de volta a nota. Isso, e muitos adolescentes, eles podem vir gerar o quê? Uma angústia, né? O não saber esperar e, consequentemente, isso pode vir a travar as suas memórias. Né? Como a gente pode ver, a ansiedade, a angústia, ela atrapalha, sim, o aprendizado. Certo? Tudo bem até aí? Tudo ok. Ok? Posso continuar? Pode. Pronto, nós estávamos falando sobre a questão da memória, né? Vamos lá, pessoal. Memória. Lembrando, a memória, ela não é formada num local específico do cérebro, tá certo? Ela é formada dessa forma, ó. São como se fossem pedacinhos em cada região dessa do cérebro e formam uma memória única, tá? Já eu chego aqui nas partes do cérebro. Lembra que eu expliquei para vocês, estava explicando para vocês anteriormente a questão da memória, né? Que a questão da memória, ela tem, a gente começa a memorizar com aquele conteúdo que tem significado pra gente, certo? Primeiro passo. E como é que esse significado chega pra mim? Ela tem que vir como algo emocional, né? Só que esse algo emocional é algo positivo. Um deles é a curiosidade. Eu até expliquei anteriormente, quando o professor, as milhares de estratégias que o professor usa na sala de aula, não para poder motivar aquela pessoa, não é assim. Certo? Então, essa curiosidade, ela vai gerar o quê? Um conhecimento. Então, a primeira coisa que vem, esse conhecimento vem pela emoção. Né? O mais assim, constante que acontece é a curiosidade. Certo? Esse é o primeiro passo. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que colocar dentro da minha cabeça, repetir algumas vezes essas informações. E essas informações que chegam, eu tentar linkar com a minha vida, com a minha prática do meu dia a dia, né? Com coisas concretas do meu dia a dia, certo? A partir do momento que eu faço isso aí, eu começo a entrar num processo chamado de elaboração. O que vem a ser a elaboração, né? Exatamente isso. Quando eu pego, que a gente chama até de sinapse, são as associações que os neurônios fazem. Já eu chego nisso aí. Né? Eu pego aquele conhecimento que tem significado para mim e eu começo a linkar com o meu dia a dia, com coisas práticas do meu dia a dia. Quando eu faço isso, né? Quando eu foco nesse processo da elaboração, eu dou origem a um outro processo chamado de consolidação. O que vem a ser a consolidação? De tantas relações que eu faço com esse processo aí todinho, né? Eu vou fortalecer as minhas sinapses, né? Que são associações que eu faço. Eu vou fortalecer as minhas vias de aprendizado, certo? Isso tudo aí vai dar origem o quê? A origem da memória final, certo? E nós temos 3 tipos de memórias, certo? E nós colocamos elas em prática constantemente. A delas, que a gente está fazendo agora, é a memória operacional de trabalho de curto prazo, certo? Memória operacional de curto prazo. Por que ela é de curto prazo? Se eu não pegar esse tema aqui, né, da neurociência, e não aplicá-la no meu dia a dia, ela vai esquecer. Ou não é verdade? Até quando eu vou falar um pouquinho de neuroplasticidade, lá na frente, a gente chama que a gente não perde neurônios, né? Nós deixamos de perder conexões com aquele assunto em que eu não estou lidando mais.
Né? Então, se eu não pegar essa neurociência, então não uso no meu dia a dia, eu vou esquecer, ou não é assim? Não é? A gente não esquece, certo? Que a gente chama, que a gente perde a mielina. Mielina é um nome técnico, né? É um nome técnico aqui utilizado, uma substância produzida, que são revestidas de gordura, são conexões de células gordurosas que revestem essas conexões que eu faço, né? Quando eu estou realmente colocando a minha memória para funcionar. Então, a memória de curto prazo é exatamente isso, é aquela que eu esqueço, certo? E principalmente aquela que eu não estou lidando no meu dia a dia. A outra memória, né, que a gente utiliza é a memória de longo prazo. O que vem ser essa memória de longo prazo? É aquela memória que eu resgato lá da minha infância, né, e trago para os dias de hoje, certo? E trago para o meu presente. E a memória prospectiva. O que vem ser a memória prospectiva? É aquela memória que eu lembro que eu tenho que fazer uma coisa lá na frente. Dá um exemplo bem prático. Na semana passada, quando eu fui convidada a fazer essa live, eu tive essa memória prospectiva, né? Eu me programei, eu sabia que ontem, né, no caso marcada para ontem, hoje eu tinha que fazer essa live, certo? Então essas são as 3 memórias. Lembrando que essas 3 memórias aqui, elas estão, né? Já eu explico onde é que está cada uma delas. Elas funcionam de forma simultânea, em conjunto, tá certo? A memória não é formada em um único lugar do cérebro. Tá certo? Cada pedacinho desse aqui, dessa parte do cérebro, né? As memórias se formam. Nós temos também as memórias auditivas, memórias visuais, certo? Temos vários tipos de memória de recursos que o cérebro usa. Ok? Tudo bem? Agora vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui, né? Qual é essa parte do cérebro? Cada parte do cérebro aqui é responsável por alguma atividade cerebral, né? Que a neurociência cognitiva nos ajuda. Certo? Até porque é importante entender o conhecimento do cérebro e poder aplicar ele na prática no meu dia a dia com o meu aluno. Até porque, como nós vimos anteriormente, a neurociência cognitiva, ela faz o quê? Né? A neurociência cognitiva, ela estuda o quê? As 3 funções de aprendizado. Atenção, memória e pensamento. E como vocês estão podendo observar, ouvir, né? E também poder ver, uma está interligada à outra. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Essa parte aqui, ó. Dá pra ver, Laenda? Aí dá? Dá, Laenda? Dá, né? Essa parte aqui frontal, né? Que chama de lóbulos frontais, ela é responsável pelo meu planejamento, minha capacidade de planejar, né? É onde eu exerço meus cálculos matemáticos, certo? Essa parte aqui de trás, certo? Aqui, perdão, pessoal, é a parte occipital. Certo? Lembrando que toda memória gera uma qualidade de imagem, não gera? Não é? E para onde eu vou colocar essa qualidade de imagem? Aqui atrás, na parte occipital. Certo? A parte aqui do alto do cérebro, né? É a parte parietal. Certo? É onde eu guardo as sensações de raiva, sensações de frio. E a parte aqui embaixo, bem abaixo do cérebro, na têmpora, que a gente costuma chamar que aqui é a têmpora, né? Certo? A gente costuma chamar que aqui é a fonte, né? As pessoas até costumam falar assim, sofreu um acidente, pegou logo a fonte, não é assim? Né? Essa parte aqui é a parte auditiva, a parte de música, certo? Então, para vocês verem que como isso aqui nos ajuda, pelo menos a entender a função de cada uma delas, vocês estão vendo que cada parte dessa aqui ajuda a formar a minha memória. Certo? Tudo bem? Outra coisa, pessoal. Existe aqui dentro, né, uma areazinha aqui dentro do cérebro, deixa eu tirar aqui, tudinho. A Lu falou aqui, memória prospectiva é a memória do que ainda vai acontecer, exemplo. Aquilo que eu sei que eu tenho que fazer lá na frente, né? A agenda ajuda muito pra gente com isso aí, né, não? E quando a gente vai ficando mais velho, né, a gente tem que anotar mesmo, né, não? Certo? Senão a gente acaba se esquecendo. Aí a gente tá colocando em prática a nossa memória prospectiva. Certo? Respondi aí? Ok? Sim. Então, vamos lá. E dentro do cérebro aqui, pessoal, existe uma regiãozinha aqui dentro, né? Ele tá oco aqui dentro, certo? Que se chama hipocampo. Acho que todo mundo já ouviu falar no hipocampo, né? Pronto. Depois eu monto o cérebro de novo. Peraí. O que vem a ser o hipocampo, pessoal? O hipocampo, ele é responsável, né? O hipocampo, ele é responsável pela formação de memórias, certo? Então, quando a pessoa tem uma lesão, né, no hipocampo, né, quando ela é lesionada, essa parte aqui do hipocampo, pessoal, ela não forma mais memórias.
certo? Ela pode até gerar memórias, mas ela não forma mais memórias. O hipocampo é o gerenciador de formação de memórias, certo? Mas estão lembrados que a memória é formada como? De cada partezinha do cérebro? Estão lembrados disso? Certo? Aí o que acontece? Né? Ele vai continuar, mesmo que ele tenha recebido essa lesão, né, na parte do hipocampo, que fica aqui dentro do cérebro, mesmo que ele tenha sofrido essa lesão, mas ele vai continuar recebendo estímulo das outras regiões, não vão? Vai. Né? Mas ele não forma mais, processa informações. Ele pode falar, cantar, né? Mas ele não forma mais memórias. Um exemplo bem claro desse aí, sabe qual é? O Alzheimer. Mas vai coisas. Certo? O Alzheimer, diga, Laiane. Mas vai lembrar, por exemplo, de coisas antigas, né? Ele não vai processar memórias. Pronto, aí que eu vou chegar. Ele lembra de coisas antigas, por incrível que pareça. Ele se recorda, né? Mas ele não processa. Lembra que eu falei? Ele pode até lembrar de memórias antigas, mas ele não forma mais memória. Certo? O Alzheimer é um exemplo disso aí. Né? De que sentido? O que é o Alzheimer? O Alzheimer é como se perdesse algumas células com funções específicas, né? E algumas dessas células, elas vão se degenerando, que são os neurônios, né? E, consequentemente, a perca de algumas partes do cérebro. E a primeira parte que é afetada do Alzheimer é a memória de curto prazo. Por exemplo, eu almocei agora, né? Mas eu não sei o que eu tomei no café da manhã. Certo? Não sei o que eu tomei no café da manhã. Então, a primeira parte que o Alzheimer é afetado é exatamente a memória de curto prazo. Certo? Ele até lembra, a memória de longo prazo é afetada mais lá na frente. E ele lembra, não sei se você já... Eu vivenciei isso de perto com a minha avó, né? Que ela teve Alzheimer e ela só lembrava realmente de coisas do passado dela. Da escola onde ela estudou, dos amigos dela da infância. Ela perguntava, cadê fulana de tal? E já tinha morrido, faz tempo. Certo? Então, a memória de longo prazo, ela é afetada depois. A primeira coisa que é afetada na Alzheimer é a memória de curto prazo. Certo? Existe... Tem um neurocientista famoso, que é o Oliver Sacks. Oliver Sacks, né? Vocês podem até ver alguma coisa dele no YouTube, que eu gosto bastante dele, que tem uma parte, né, da região cerebral, que é a parte da memória auditiva, que é essa parte aqui temporal, estão lembrados? A parte temporal, que demora para ser afetada. É uma das regiões que estão mais longe de ser afetada pelo Alzheimer. E se não houver estimulação, a gente sabe que o Alzheimer tem que haver estimulação. E que se não houver estimulação, né, acontece o quê? Ele chega mais rápido, né, a afetar essa área. Foi feita uma experiência com esse Oliver Sacks, né, um neurocientista, que ele utilizou tanto a questão memória auditiva, temporal, quanto a música. O que ele fez? Né? Ele colocava o fone no ouvido dessa pessoa com Alzheimer e ela começava a dançar e cantar. E tirava, ela voltava ao estado que era antes. Ele condicionou. Né? Então, realmente... há a possibilidade de uma parte desses lóbulos aqui, principalmente o auditivo, que fica, vocês podem observar que ele ficou igualzinho, não foi afetado. Mas se não houver estimulação constante, né, a tendência é que, até porque o Alzheimer é uma doença degenerativa, a tendência é que realmente seja afetado. Né? Mas esse aqui é o último a ser afetado, dos lóbulos temporais, onde tem a memória auditiva e onde existe a parte da música. Então ele fez essa experiência da música para comprovar sobre isso. Certo? Ok? Tudo bem até aí? Pronto. Outra coisa, pessoal. A mesma coisa que as pessoas às vezes perguntam, né? Até nas minhas aulas que eu dou e tudo, as pessoas perguntam muito, né? A questão... Ansila, me diga uma coisa. Essa história, né, do cérebro. Existe a questão de usar mais o cérebro, o lado direito e o lado esquerdo? Você também tinha essa dúvida, Laiane? De utilizar... A pessoa utiliza mais o lado esquerdo e o lado direito? Tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Né? O lado esquerdo e o lado direito? Antigamente, né, muito tempo atrás, alguns neurocientistas achavam que existiam. Na realidade, não. Na realidade, cada lado desse aqui se completa. O que acontece, sabe o que é? Que às vezes um lado recebe o estímulo primeiro, percebe o estímulo primeiro do que o outro. Mas eles acabam fazendo as conexões, são envolvidos um com o outro. Né? Um exemplo para vocês. Nós temos duas áreas. Tá? A área da leitura e a área da escrita. Certo? A área da leitura e da escrita. Da leitura é chamada de Broca e a da escrita é chamada de Wernicke, né? Que na realidade são os dois autores que descobriram essas duas áreas. Né? E essas áreas são assimétricas, como você pode ver aqui, ó.
eles não têm a mesma proporção, né? Não são iguais. O cérebro não é igual ao outro lado. Certo? Então, ou seja, tanto a leitura e a escrita acontece de um lado do cérebro. Só que quando eu percebo, né? Só que quando eu percebo que aquilo que eu li, eu preciso escrever, eu vou utilizar os dois lados, não vou? Vou. Eles acabam se complementando, né? Eles acabam realmente tendo a conexão uma com o outro. Então, por isso, não existe essa questão, até porque a neurociências, pessoal, ela trabalha com o cérebro em conjunto. O contexto da neurociência é esse. Lembra que eu conversei com vocês lá no iniciozinho? Né? Ela trabalha em conjunto. A mesma coisa no caso da aprendizagem. Né? Só que no caso da aprendizagem, a gente tem um aliado a mais, que é o hábito. Né? O que vem ser o hábito, pessoal? O hábito é o quê? É o reforçar as sinapses. Não é? É o reforçar as associações do que eu faço no meu dia a dia. Lembra que eu coloquei lá na frente que a memória se forma a partir de quê? Daquilo, né? Daquilo que eu acho, daquilo que, como é que eu vou dizer? Daquilo que tem significado para mim. Né? Aí eu entro no processo de elaboração e eu entro no processo de consolidação, até a formação da memória. Tudo bem? Certo? Agora vamos entender, né, como é que um aluno, né, como é que eu sei que cientificamente, por que eu estou falando cientificamente? Né? Eu estou falando cientificamente porque nós estamos falando da neurociência cognitiva. E nós vimos que a neurociência, né, ela é o quê? É um recorte do estudo da biologia. E cientificamente, como é que eu sei que o indivíduo tem déficit de atenção? Né? As pessoas perguntam isso, como é que eu sei que ele tem déficit de atenção? Pronto, ele quimicamente, né, ele cientificamente, é como se ele não recebesse uma dosagem de um neurotransmissor de um líquido, né? Que vem ser a acetilcolina, que nós já vimos até anteriormente, que essa acetilcolina, ela é um estímulo o quê? A concentração e o foco. E também não recebe uma dose em baixa quantidade da noradrenalina, certo? Cientificamente, quimicamente, é dessa forma que acontece aqui dentro. Né? Ele não recebe essa dosagem dessa substância de neurotransmissor desses líquidos, certo? É mais ou menos dessa forma, certo? Aí como é que acontece dentro do cérebro, pessoal? Lembrando que a gente tem que observar, lembrando que a gente tem que levar em consideração, né? Por exemplo, que a questão do déficit de atenção, certo? Ele é um distúrbio de aprendizagem, tá? Mas a dificuldade de atenção, ela não é distúrbio de aprendizagem. Porque a dificuldade de atenção, ela pode ser o quê? Né? Ela pode, como é que eu vou dizer? Ela pode ser proveniente de um estresse, uma noite mal dormida, e realmente a minha atenção não é a mesma. Uhum. Né? A questão do déficit de atenção, né, ele é uma disfunção cerebral orgânica, certo? Que acontece o quê? Que eu não consigo, o meu cérebro não consegue fabricar essa substância para eu ter essa atenção. Então, quimicamente, essa criança com déficit de atenção, esse adulto, ele não funciona. Não adianta eu falar assim, opa, eu tô aqui, preste atenção aqui na tia e tudo mais, porque não rola, não adianta. Certo? Ok? Tudo bem até aí? Pronto. Então, quando uma criança, quando um adolescente, um adulto tem um distúrbio na atenção, significa que aquela região do cérebro responsável pela atenção, né, foi lesionada, né, algo orgânico. Quando eu falo do cérebro, é algo orgânico. E nem todas as disfunções, pessoal, nem todas as disfunções, elas precisam de medicação. É igual o estado febril, né? A gente vê se ela está com febre ou estado febril. Tem uma diferença muito grande, não tem? De um para o outro, certo? Outra coisa também que acontece bastante com relação aí a... Deixa eu só organizar aqui. O déficit de atenção é que as pessoas rotulam bastante. É justamente a questão do recebimento auditivo. Né? Como é que vem a ser isso da questão do processamento auditivo? Muitas pessoas confundem o processamento auditivo com a questão da audição da criança. Não é nada disso. Né? Não tem nada a ver com a audição. E também ela pode vir a gerar déficit de atenção. O processamento auditivo ele se refere a quê, pessoal? É justamente quando a criança não consegue processar aquelas informações. Ela não consegue fazer aquele link de informações com o dia a dia dela. Certo? E aí o que acontece? Ela vai mais devagar, né? Às vezes no copiar da lousa, em fazer atividade. Então, dificuldade de atenção aliado ao processamento auditivo, certo? Ao processamento auditivo, ele não configura
distúrbio de aprendizagem. Tá certo? Ok? Ok. Posso Tem uma continuar? pergunta aqui da Lu. Ela perguntou: a perda da memória curta é o primeiro sintoma do Alzheimer? Não necessariamente. Lembra da perda da memória curta? Do que eu até havia explicado anteriormente? Por quê, pessoal? A questão da memória curta é quando não tem conexão com aquelas informações. Certo? O Alzheimer é degenerativo. A memória curta não é questão de degenerativo, é apenas um indício do Alzheimer. Certo? Até as pessoas perguntam, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo neurônio? Não, a gente vai perdendo a conexão, né? A conexão entre os neurônios. Né? Então, a memória curta é apenas um indício para a gente poder ficar ligado que aquela pessoa está começando a ter o Alzheimer. Certo? A memória curta, de um modo geral, ela envolve o quê? Ela envolve a questão de eu não estar lidando, né, com aquela informação constantemente. Certo? Por que o Alzheimer começa a afetar mais os idosos? Né? Porque é o quê? A gente não perde neurônio, a gente deixa de fazer as conexões entre aqueles neurônios. A gente costuma dizer que há uma estagnação, né, daqueles neurônios, do ego, do cérebro da pessoa. Por que hoje, né, muitas políticas públicas hoje, o que elas fazem com os idosos? Vamos lá. Elas não relembram um pouco daquela cultura daqueles idosos? Ou não é assim? Não é? Por exemplo, os CRAs, eles trabalham o quê? O serviço de convivência. Aí tem aquela questão cultural, a questão do forró que eles faziam anteriormente. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para minha memória o quê? Resgatando a minha infância, para justamente não estagnar aqueles neurônios, de uma certa forma, que ainda restam. Até porque o nosso cérebro aqui continua fazendo as conexões dele. A minha memória continua sendo formada. Certo? E quando eu tenho mal de Alzheimer, né, que afeta lá o hipocampo, né, que é a parte de formação de memória, isso não acontece. E justamente para preservar, de uma certa forma, até preventiva, é fazer essas atividades, né? O que o terapeuta ocupacional faz, às vezes, com o idoso? Trabalha atividade de memória, não faz isso? Jogos, né? Então, isso está prevenindo para que aquela partezinha lá do hipocampo, que é responsável pela formação de memória, não seja afetada de uma certa forma. Ok? Certo? Posso ir adiante? Pode. A Micheline está perguntando, mais ou menos no que você estava falando. Déficit de atenção sempre tem necessidade de medicamentos? Não. Viu? Até falei anteriormente. O déficit de atenção, ele é um distúrbio de aprendizagem, certo? Em algumas situações precisa sim, certo? Até que eu coloquei anteriormente, o que é vencer o déficit de atenção? É justamente não recebe, tipo assim, não consegue conduzir essa substância de neurotransmissor, essa substância de neurotransmissor de um elemento líquido, que é a acetilcolina, né, em uma quantidade razoável, e a noradrenalina, certo? Mas depende do grau. É igual a febre. Quando a gente está em estado febril, a gente não dá remédio. Vamos esperar. Aí quando dá febre 38, 39, a gente dá o remédio para a criança, não é assim? Depende do grau. Certo? Ok? Ok. Então, aí a Marciana perguntou, uma criança que tem atrofia cerebral, o que acontece com o cérebro dessa criança? Pronto, o nome já diz. As funções do cérebro dela não são mais as mesmas, né? O que é atrofia, né? Não foi desenvolvido. Né? Aí o que acontece? Tem que saber qual foi a parte do cérebro, né, afetada, né, desse atrofiamento responsável por aquela função específica. Ou se foi na parte frontal, occipital, temporal, parietal, né? Mas quando há atrofia, realmente é uma limitação das suas funções cerebrais. Ok? Dentre elas pode ser a memória. Né? A memória de curto prazo, a longo prazo, a memória prospectiva, às vezes até as 3 memórias, até porque as 3 memórias trabalham de forma simultânea. Certo? Mas quando a questão da atrofia, a gente pode ter como aliado nosso a questão da plasticidade cerebral ou a neuroplasticidade. Funciona muito como nosso aliado. Né? O que vem a ser isso? Tem muitas pessoas que perguntam muito assim, o cérebro da gente muda com a vida, conforme a gente vai envelhecendo? Ele muda, né, durante a vida da gente? Será que muda? Tanto propositalmente, né, e quanto voluntariamente a gente quiser. E involuntariamente. Certo? Vamos só lembrar aqui. Vamos pegar o nosso modelo aqui de novo. Essa região cerebral aqui, como vocês estão vendo, certo? Eles são formados de células. Ok? E essas células são chamadas de neurônios. E cada neurônio desse aqui, né? Cada neurônio desse aqui, ele tem
ele tem sua função específica, ok? Cada neurônio desse tem a sua função específica, certo? Então, o que acontece com a plasticidade cerebral? É como se eu pegasse, né, neurônios dessa área para eles poderem agir na outra área com essa mesma função, certo? Eu tenho neurônios, então eu preciso pegar esses neurônios dessa região, preciso que eles vão agir em outra região. Essa chama-se plasticidade neural, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando uma pessoa sofre, né, uma pancada aqui na parte pré-frontal do córtex. Lembra pré-frontal? O lobo frontal, ele é responsável por quê? Pelo meu planejamento, certo? Então, essa pessoa, todo dia, ele dava uma volta no quarteirão da casa dele. Só que com essa pancada que ele teve muito forte, né, nessa parte do córtex, nessa parte pré-frontal, vamos dizer assim, houve uma perca significativa, certo? Houve uma perca significativa dessa parte, desse planejamento, né? Então, o que é feito? Olha a plasticidade cerebral entrando aí, né? O que é feito? É a questão da parte da reabilitação. O que pode ser feito? Né? O enfermeiro, o cuidador, ou o pai, a mãe, o filho, né? Vai começar a estimular, levar essa pessoa todo dia, né, para aquele mesmo local que ele passeava e estimulando. Olha, papai, mamãe, você lembrava que isso aqui era uma cerca, disso aqui era uma árvore, né? Ou seja, aqueles neurônios da parte que ele tinha, que era função de planejamento, né, eu vou pegar aqueles neurônios e ativar para outra área para poder fazer aquela função, né? Essa atividade vai estar o quê? Estimulando a parte motora do córtex ali naquele momento. Né, essa frequência dessa atividade. Eu costumo dizer que a neuroplasticidade, né, o cérebro é como se fosse uma fábrica. Como é que eu faço com a neuroplasticidade? Né? Eu tenho um grupo como é que eu vou dizer? Eu tenho um grupo de funcionários que tem uma função. Né? Eu vou pegar eles para eles executarem uma outra função numa outra área, que aconteceu com essa pessoa que teve essa perca desse planejamento, com essa pancada que ela teve no córtex. Então, o que eu fiz? A parte de neurônio que eles tinham, né, do lóbulo frontal que foi afetado do planejamento, aqueles neurônios de não tem mais, o que eu fiz? Neurônios que ele tinha, eu peguei, né, para poder utilizar em outra área. Essa é chamada de neuroplasticidade cerebral. Há muito tempo atrás, né, só em termos de curiosidade, os cientistas achavam que nós tínhamos cerca de 100 bilhões de neurônios, né, mas estudos mais atuais nós temos cerca de 84 mil a 86 bilhões de neurônios. Né? E lembrando que nenhum deles funciona de forma isolada, sempre de forma simultânea, certo? Sempre dessa forma, de forma simultânea, ok? Aí vocês podem me perguntar, mas Ancila, como é que eu posso fazer para manter ativada a memória do meu aluno? Né? Essa é a grande questão, certo? Vamos lembrar da questão da memória, a gente tem que estabelecer que esse aprendizado, ele tem que formar links, né? Ele precisa linkar, né, entre o que ele está aprendendo com o cotidiano da vida dele. Certo? Ok? Aí uma outra questão. Oi? Pronto, você quer responde? Pronto. Voltando para o Alzheimer. A Ana perguntou se o Alzheimer é genético. Você não pode fazer nada para evitar. Não. Ele é uma questão, ele é degenerativo, né? Não é genético. O que é esse Alzheimer? É justamente a estagnação dele do ego. Sabe o que acontece muito? Né? Não é vias de regra, tá certo? Uma pessoa quando se aposenta, ela para totalmente de fazer aquelas funções dela. O cérebro dela, de uma certa forma, que estava acostumado com aquilo ali, para, não é verdade? Então, o que muitas vezes é feito? Né? Ele tem que continuar ativando o cérebro dele. Assim como o nosso corpo precisa alimentado, o cérebro também precisa ser alimentado. Né? Aí tem várias opções, terapia ocupacional, né? Atividades de políticas públicas que estão por aí justamente voltada para idosos, né? Por exemplo, atividade com que eu trabalho no meu dia a dia, com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de idosos, né? Trabalho a questão cultural, a questão de forró, que eles gostavam bastante. Estou resgatando toda aquela questão cultural dele. É uma forma de eu estar alimentando o cérebro dele, para ele não ficar estagnado. Certo? Tudo bem? Posso continuar? Tudo. Tem outra aqui. Bom, pode dizer. Você está querendo saber como um aluno ter problema com a memória a curto prazo? Como?
É Como o comum. aluno tem memória... E é comum. Por um aluno quê? ter Porque, problema. porque justamente, embora não seja uma questão emocional, mas até falei anteriormente, como é difícil hoje a gente manter uma sistematização de estudo de um aluno, não é? Não é verdade? E uma dessas questões da memória de curto prazo é a falta de sistematização de estudo daquela criança. É diferente eu decorar e memorizar. Memorizar é uma função, como nós vimos agora anteriormente. Certo? E se essa memória de curto prazo prevalecer constantemente, né, acontece muitas vezes com pessoas com deficiência, né, que a memória ela é afetada. Principalmente a de curto prazo. Você pergunta uma coisa e depois esquece. Lembra do que eu conversei anteriormente? As memórias, né, quando há uma disfunção cerebral, tem casos que necessitam de medicações. Né? Porque se eu não tiver memória, eu vou ter déficit de atenção. Né? Mas levando em consideração tudo isso que eu repassei anteriormente. Ok? Pronto? Posso ir adiante? Pode. Pronto, então vamos lá. Outra coisa que é muito assim, muito perguntado, muito trabalhado, né? Vamos lá. Com o tempo, né? Só tirar aqui, caiu. Com o tempo a gente perde neurônio, né? A gente vai envelhecendo, vai perdendo neurônio, o que na realidade não é bem por aí. A gente não perde neurônio. A gente deixa de fazer as conexões, né? As conexões entre aqueles neurônios. Principalmente quando é alguma informação, quando é algum assunto, quando é algum conhecimento em que eu não tenho mais acesso, né? Eu lembro que uma vez eu vi não sei aonde sair perguntando sobre a Guerra dos Mascates. Você lembra que você estudou isso aí lá na Guerra dos Mascates? Eu acho que eu estudei muito tempo atrás. Eu não, se me perguntasse hoje, eu não sei responder, né? Por quê? É uma informação que eu não tenho mais no meu dia a dia, certo? Uhum. E quando a gente... então isso aí vai o quê? As conexões não acontecem mais, não é? As conexões não vão mais acontecendo, certo? E até eu falei lá anteriormente o termo técnico, a gente não tem mais a mielina. O que é a mielina? A mielina é uma camada de gordura, certo? A mielina é uma camada de gordura que reveste, né, essas células que fazem essas conexões. Então, por exemplo, um músico, eu, enquanto professora da turma de neuro, certo? Isso para mim vai ficar sempre presente, porque eu estou lidando com isso no meu dia a dia, constantemente. Certo? Então, quanto mais eu pratico, mais eu fortaleço, mais eu isolo aquele meu conhecimento da minha propriedade, mais mielina, mais substância está sendo produzida. Certo? Uhum. Ok? Certo. Posso continuar? Aí, pode. Deixa eu só perguntar aqui, fazer a pergunta da Eli, senão a gente vai esquecer. Ela perguntou se a neurociência é uma graduação ou uma pós. A neurociência, na realidade, eu até conversei anteriormente, existem vários tipos de neurociências, né? São inúmeras. Né? Tem a neuroanatomia, a neurofisiologia, a neuropedagogia, a neuropsicopedagogia, né? É uma junção de várias áreas específicas, né? Porque se eu pegar só a neurociência sozinha, fica muito vasto, né? Eu vou pegar todo um pouquinho disso aí. Então, e até onde eu tenho conhecimento, tem as áreas específicas para isso, como a neurociência cognitiva, né? Que de uma certa forma da neuropsicopedagogia e assim por diante. Né? Tá dentro da psicopedagogia também, a neurociências. É uma junção de várias ciências. Né? E a neurociência cognitiva, ela pega a parte da biologia, um recorte do estudo da biologia. Certo? Ok. Ok? Posso continuar? Pode. Tem mais pergunta? Por enquanto, não. Não? Então, vamos lá. Acho que fica para o final. A Ana pediu aqui para você orientar alguns livros. No final, você dá a dica dos livros, né, professora? Então, Não, eu dou a dica dos livros. Ou então eu passo pelo WhatsApp. Tem bastante, tem bibliografia bastante sobre isso. Pronto? Vamos lá? Pronto. Como nós estamos falando, né, saindo e não saindo da neurociência cognitiva, como nós falamos na questão do aprendizado, né, da questão de como aprender, existe um autor que eu gosto bastante, que é Piaget, né? Ele fala muito sobre a literatura de Piaget, né? Uma das obras dele, ele fala sobre a epistemologia genética, né? O que vem ser epistemologia? Né? Vem lá da questão da epistemologia mesmo, né? Como é que a pessoa aprende, né? Como é que o homem constrói conhecimento? Essa pergunta inicial, certo? Até porque Piaget, ele foi biólogo, né? Então ele pega um pouco dessa parte da neurociência para poder a gente começar a entender como é que a criança aprende, certo? E lembrando que
ele divide, né, essa questão da construção de conhecimento em estágios de acordo com uma idade cronológica, para a gente poder saber, para a gente poder começar a estimular a criança de acordo com aquela idade, de acordo com as atividades corretas, certo? Então, essa obra de Piaget, de epistemologia genética, como é que o homem constrói conhecimento, como é que a criança aprende, é voltada para essa parte cognitiva, de conhecimento, certo? E dentro dessa epistemologia genética, né, ele passa por esses estágios, né? O que é o estágio sensório-motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal, certo? Então, ele começa a explicar a partir daí, nesse sentido. Então, lembrando que a idade que ele coloca, né, essa genética que ele se refere, pessoal, não é a genética que a gente está acostumado a lidar na genética de gene X, Y, não. Mas é a genética da evolução do pensamento da criança. Certo? Vamos lembrar? Pensamento, eu havia dito lá anteriormente que pensamento não é objeto de estudo da neurociência cognitiva, né? Atenção, memória e pensamento. Certo? Por isso que ele coloca, para a gente poder entender melhor como é que a criança vai aprendendo de acordo com a faixa etária dela. Por exemplo, de 0 a 2 anos de idade, ele diz que a criança está no estado sensório-motor, né? O que vem ser esse estado sensório-motor? Sensório vem de sensação, né? Aquilo que tem contato com o corpo da criança, né? Como é que eu posso estimular para que essa criança evolua o seu pensamento, para construir conhecimento, né? Tudo que envolve os seus órgãos sensoriais, os seus 5 órgãos de sentido, estado, palatar, olfato, visão, certo? O próprio quarto da criança, de um bebê, é bem estimulante para ela, né, não? Tem vários tipos de estímulos, visuais, auditivos, ou não é assim, né? Então, o sensório-motor é a primeira forma que a criança tem de construir conhecimento, certo? Lembrando que a faixa etária é apenas um ponto de partida para eu poder saber, até de repente, o que eu trabalho com aquela criança naquela faixa etária. Lembrando que todos nós passamos por esses estágios, independente dessa criança ter algum tipo de deficiência ou não, né? Mas o importante é que eu estimule ela de acordo com o que ela apresenta para mim. O outro estágio é o pré-operatório. A faixa etária do pré-operatório é mais ou menos de 3 a 5 anos de idade, mais ou menos, né? O pré-operatório já está dizendo, é uma preparação, né, para a criança operacionalizar, para ela poder atuar sozinha. Até porque no sensório motor, não sei se vocês lembram, quem atua, a criança é completamente dependente da figura materna, não é verdade? E no pré-operatório, essa construção de conhecimento vai ser através de quê? Da sua capacidade de autonomia, né? Como, por exemplo, no pré-operatório, com 3 anos, a criança já está, até com meses ela já está inserida na escola, né? No pré-operatório, ela quando começa a controlar os esfíncteres, né? O controle esfincteriano, xixi, cocô, né? O desuso da fralda, certo? A começar a organizar o seu próprio material escolar na escola. A própria rotina que a professora utiliza na educação infantil é propício para isso, né? Até porque nessa faixa etária do pré-operatório, a criança aprende muito por meio de repetição, né? Então, tudo que a tia fala, o coleguinha fala, ela faz também. Né? Geralmente na educação infantil tem aquela famosa hora da novidade, né? O que você fez hoje? Às vezes a criança nem fez, eu também fiz, e assim por diante. Certo? Então, o pré-operatório é uma preparação para a criança começar a operacionalizar, a atuar sozinha naquele novo mundo dela. Certo? É onde começa também a prontidão para leitura, para prontidão para escrita. Ok? E depois vem um outro estágio, né? Que é o operatório concreto. Nesse operatório concreto, a criança está mais ou menos com 7, 8 anos de idade. Lembrando que essa faixa etária é apenas mais ou menos, a gente tem mais ou menos como é que eu vou dizer? Uma referência. Tá certo? E hoje, nos dias de hoje, os estímulos de hoje, as crianças estão entrando e saindo dessas fases mais cedo que a gente possa imaginar. Certo? No operatório concreto, o que é óculos, né? Se eu pegar o batom, eu juntar isso mais isso, são 2 objetos que eu tenho. O que a gente usa muito no operatório concreto? Né? O material dourado, né? As sucatas. Eu vou uma coisa, professora, a live vai cair, tem só 23 segundos aqui, mas aí a gente vai entrar de novo. O meu tempo? Tá acabando já. Eu tô acabando. A gente entra de novo, então tá bom. Vai dar tempo pra gente encerrar. Tá? Eu falei ligar aqui, você tem. Pronto, só falta alguns segundos mesmo. Então 5 tá certo. segundos, ó. Então tá bom. E o último